Olá, aqui é o Marcos e nesse vídeo eu vou te explicar a etiqueta do Inmetro que está no seu aparelho purificador. Bem, ali tem diversas informações, então vamos analisar cada uma delas para você poder entender qual nível está o seu aparelho. Bem, o primeiro ponto é consumo de energia. Ali tem o número, às vezes é 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso quer dizer os quilowatts que esse aparelho gasta por mês. Tá? Então o Inmetro vai lá na fábrica, pega esse aparelho, faz uma análise nele durante um mês e vê quanto que ele está gastando durante o mês todo. E com isso ele consegue ser preciso na informação. Esse número ele é influenciado pelo modo de refrigeração que é o aparelho. Então existem dois modos, ou ele é placa eletrônica ou ele é compressor. Compressor é igual o motor. Bem, a placa eletrônica ela tem mais dificuldade para refrigerar a água que está dentro do seu aparelho. Então ela é o que mais consome energia, consome bastante. E o motor ele já trabalha de uma outra forma. Como ele tem mais força, ele consegue em pouco tempo chegar na refrigeração que precisa. Um exemplo, ele trabalha por um sistema de termostato. A maioria dos aparelhos que tem motor é esse sistema. Então, suponhamos que você vai lá e regula ele na máxima temperatura para refrigerar o máximo possível. E esse número seria 8 graus, um exemplo. E aí você liga ele vai trabalhar o motor até chegar a 8 graus. Quando chega, o termostato avisa que chegou na temperatura ideal e ele desliga o motor. E aí você para de gastar energia. E aí ele vai subindo o grau conforme ele vai pegando a temperatura ambiente até chegar em torno de 12 graus, um exemplo. Quando chega nessa temperatura, novamente o motor liga e ele vai trabalhando para ele refrigerar até chegar os 8 graus. Então, ele trabalha dessa forma. É igual um sistema de geladeira mesmo. Então, por isso você gasta menos energia. Agora, eu preciso te falar uma coisa. Se o seu sistema é compressor, você está economizando. Agora, se for placa, você pode estar gastando até 3 vezes mais do que se fosse compressor. Então, quando nós olhamos esses dois aparelhos, claro que a placa é um produto mais barato e o aparelho com motor já é um produto mais caro. Só que essa diferença de preço você vai pagar na sua conta, porque o mais barato vai gastar mais porque é placa e aquela diferença que você viu de R$300, R$400, às vezes a mais, você vai ver que a longo prazo você vai pagar muito mais que isso. Hoje, falando de consumo, se o seu aparelho consome 6, 7, 8, ele está consumindo muita energia. Então olhe lá, consumo de energia, se tiver acima de 6, ele está consumindo muita energia, muita energia. Esse número é alto. E provavelmente você olhar na traseira dele, você vai ver sistema de refrigeração por placa eletrônica. Pois é, você pagou barato nele. Mas agora ele está caro, está caro na sua energia. Agora, se o seu aparelho for de motor, você vai ver que ele vai estar no número baixo. O número bom para motor, bom, fala, cara, eu quero saber se o meu aparelho não consome. Ele vai estar em torno de 2, alguma coisa. 2,5 kW, alguma coisa nesse sentido. Agora, se ele estiver gastando 4, 5, ele também está gastando bastante. O seu aparelho é de motor, mas poderia estar gastando metade. Você poderia estar gastando metade do que ele gasta de energia. E olha que esses valores podem ser altos, tá?
pode ser alto. Então, eu já recebi relato de aparelhos de placa que consumia R$80 na sua conta. É muito alto isso. Então fique atento no seu consumo de energia. Se ele for um número acima de 6, 7, 8, é muito. Você está gastando mensalmente mais do que você deveria, tá? Procura um número baixo, 2, 3, 4 é no máximo, tá? O máximo, porque aí você está gastando um valor ótimo. Bem, vamos lá. O próximo ponto da etiqueta do Inmetro é a capacidade de fornecimento de água. Bem, essa capacidade que o metro está falando é uma capacidade por hora de água gelada. Tá? Lembrando que eu estou falando aqui só de aparelhos com refrigeração. Então, ele nos mostra ali quanto que o seu aparelho consegue dar para você de água gelada toda hora. Bem, esse número está sendo mostrado para a gente por litro. Então, pode ser que você olhe para esse número e ele não seja tão claro. De repente você vai olhar, ele vai estar 0,0678 ou 9. Isso é pouquíssimo. Esse número quer dizer que ele está te dando 60, 70, 80, 90 ml de água por hora. Então, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que um copo tem em média 200 ml. Quando você enche um copo, ele não vem gelado. Por quê? Porque o aparelho consegue te dar 60 ml por hora, 70, 80, 90, de repente 100. Isso não é nem um copo. Então você toma um copo mais ou menos gelado, o próximo já é fresco, já não é mais gelado. Agora, Marcos, que número é bom, que número é ruim quando eu olhar para a minha capacidade de fornecimento de água? Como ele é contado por litro, se tiver 0,06789 é péssimo. Seu aparelho não dá nada de água gelada, nada, é muito pouco. Se tiver 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 é muito pouco. Quer dizer que ele está te dando 200, 300, 400, 500, 600 ml de água por hora. Isso também é pouco, quer dizer que é 2 copos. Você tomou, sua esposa, seu marido vai tomar, já não tem mais água gelada. Então você tem que pegar para levar na geladeira. E esse não é o intuito do aparelho, ele tem que te entregar a água gelada. Que número que é bom, Marcos? O número que vai começar, ele tem que ser mais de 1. Se for 1, é o mínimo aceitável. Quer dizer que ele está te dando 1 litro e alguma coisa. Então, como está sendo contado por litro, tem que estar 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, pelo menos 1 litro e 200, 1 litro e 300, 1 litro e meio. Isso é o mínimo aceitável, tá? Marcos, qual que é o número bom? Acima de 2. Esse é o número bom. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5. Por quê? Porque você pegar um aparelho que te dá 2,5 litros de água gelada toda hora, quer dizer que você e mais 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas pode tomar água toda hora que tem água gelada. É essa a diferença. Então, nesse número, busque isso. Um número acima de 2, 2, alguma coisa. Cara, você tem um aparelho top em casa. Seu número é 1 ponto alguma coisa, é aceitável. Não é dos melhores, mas é aceitável. Se o número começa com 0 alguma coisa, se preocupe. Se ele é 0,0, doe, porque não te dá nada. Ele e um que não tem refrigeração é a mesma coisa. Só que o que não tem refrigeração não está gastando sua energia, esse tá. Então, fique atento. E o mais engraçado disso tudo é, quando você pega um aparelho de motor, ele gasta pouca energia e te entrega bastante água gelada. Quando você pega um aparelho de placa, ele gasta muita energia, 6, 7, 8,
e te entrega pouca água gelada, 0,067889. Infelizmente, essa é a realidade. O aparelho barato que você pagou na loja está ficando caro. Enquanto você tiver ele, você ainda está pagando uma conta longa. Fique atento. O próximo é redução de cloro. Bem, esse tópico o Inmetro mudou. Então, do ano passado para cá, ele mudou esse tópico. Anteriormente, ele nos mostrava quem era quem. Então, era possível você olhar no aparelho e ver que ele te dava uma redução de 50%, de 60%, de 70%, de 80%, de 90%. Ele mostrava isso ali. E agora ele simplesmente generalizou todos os aparelhos em uma só resolução: redução de cloro livre. Então, agora infelizmente não dá para mim te mostrar o que é bom e o que é ruim. Eu sei porque eu trabalho nessa área há algum tempo, então eu sei quais são os aparelhos que retiram um pouco mais e os que retiram um pouco menos. Mas agora não dá mais para a gente olhar e ver, porque o Inmetro generalizou, falando que todos têm uma redução de cloro livre. Então o ideal era uma redução máxima, que na época ele dava acima de 85%. Porque aí você pega a água do aparelho e você não sente o cloro. Então eu já conversei com algumas pessoas que falam: eu não gosto de água de aparelho. Por quê? Porque tem um gosto forte de cloro. Tem aqueles que não têm a redução de cloro. Tem redução bem baixa. Então você sente ele ainda, tá? Mas os que têm uma boa redução, é impossível, você não sente, a água não tem mais. Então o Inmetro não deixa você ter uma retirada de cloro 100%, porque o cloro ainda está protegendo a água em relação à proliferação de bactérias, etc. Então você poderia retirar no máximo até uns 85%, mas esses aparelhos você não sente que tem cloro nessa água. Mas agora não podemos mais falar qual é qual, porque são todos iguais agora. O próximo ponto é retenção de partículas, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que o Inmetro vai lá e mostra em miligrama, aliás, em micra, quanto que aquele aparelho consegue retirar. Então ele é dividido de 5 a 15 micra, de 15 a 30 micra, de 30 a 50 micra, e assim ele vai. O que isso quer dizer? Quer dizer que o espaço para passar sujeira vai aumentando. Tá? Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Então aqui, o que é interessante, se você tiver um de 30 a 40, tá ótimo, tá? Por que eu falo isso? Porque quando você tem um aparelho com uma redução muito baixa, o filtro ele entope muito rápido. Muito rápido. Qualquer coisa que vem na água ele já... Então muitas pessoas têm que trocar filtro a cada 4 ou 6 meses. Então esse é um tempo que fica inviável você ter, porque começa a ficar caro. Ele sai bastante água, daqui a pouco ele começa a sair pouca água. Então esse é um dos motivos, que quando você compra um aparelho, você liga, a água sai uma vazão muito forte, e daqui 6 meses, 8 meses, 1 ano, está saindo uma vazão muito baixa. E às vezes você tem que deixar o copo ali, dar uma volta, voltar para poder encher aquele copo, porque demora muito. Mas na verdade, muitas pessoas me reclamam disso. Olha, está saindo pouca água. Dê graças a Deus. Por quê? Quando o aparelho começa a sair pouca água, quer dizer que ele teve uma retenção de toda a sujeira que veio, e essa sujeira está ali, naquele refil. E como está muito sujo, a água começa a ter dificuldade para passar pelo refil, e aí começa a sair pouca água. Mas se ali não tivesse essa retenção de sujeira, para onde você acha que a sujeira teria ido? Exatamente para você. Então ele te protegeu. Então se por acaso ele está lá
e está mostrando que está saindo pouca água, quer dizer que ele já sujou, está na hora de você trocar o refil, e graças a Deus ele está fazendo a função dele, que é segurar a sujeira e a sujeira não ir para você, ok? Bem, o próximo passo é eficiência bacteriológica. Aqui nós temos duas opções. Ou o seu aparelho vai estar aprovado ou aplicado, quer dizer que ele retém toda a bactéria que vem da água, ou ele vai estar simplesmente não aprovado ou não se aplica. Quer dizer que ele não mata a bactéria que vem da água. Bem, esse aqui é um ponto muito importante na hora de você escolher um aparelho. Porque a função do aparelho, um filtro purificador, é ele matar as bactérias que estão contidas na água, que você não consegue ver a olho nu. Essa é a grande função dele. Se você tem um aparelho que ele não tem uma eficiência bacteriológica aplicada, perdeu o sentido de você ter um aparelho, porque não mata a bactéria. Então a mesma água que está vindo ali da torneira, toda aquela bactéria está vindo também no seu filtro. Não tem sentido. Então não vale a pena. Vai lá no seu aparelho e dá uma olhada na etiqueta do Inmetro. Um dos últimos pontos ali é eficiência bacteriológica. E olha, se tiver não aplicado, me desculpe, mas o seu filtro não serve para nada. Para nada. A principal função dele é te proteger de bactérias. E você não está protegido. Então, esses são todos os pontos que estão aí na etiqueta do Inmetro. Se você gostou, vai lá, dá uma olhada e me fala como que está a etiqueta do seu filtro. Será que ele é bom? Será que ele é ruim? Vem aqui, me conta.